Estamos ao lado do doutor Adilson Villapando, psicólogo, psicanalista. Doutor Adilson, é um prazer muito grande estar com o senhor novamente aqui no nosso programa. Como é que o senhor vê esse momento, esse movimento social no Brasil inteiro? A população aí clamando, basta. Pois é, Mara, é sempre um prazer estar com você, com o seu público. E agora é o momento que estamos vivenciando algo diferente para essa realidade, para essa molecada de hoje, enfim. Ou seja, os responsáveis, na verdade, por isso tudo são esses jovens que estão aí gritando por coisas que nós até agora havíamos engolido. Porque eles têm uma outra conotação, eles têm uma outra criação, existe uma certa liberdade que aí está sendo benéfica nesse sentido, de contestar o que os políticos até então vêm fazendo, porque na verdade é uma contestação sobre o movimento político desse país, que até então nós ficamos de cara amarrada, deixávamos tudo acontecer, votávamos sempre da mesma forma. Hoje parece-me que a coisa está começando a mudar, graças a você, jovem, que não está tendo ressentimento de sair às ruas e com grande coragem, com grande convicção, está lutando por nossos ideais, que até então nós havíamos ficado quieto. Doutor Adilson, veja bem, a gente vê aí na mídia muitos jovens que são atuantes dizendo que não existe por trás nenhum partido político. O senhor acredita nisso? Na verdade, está vindo uma grande mistura, o grande perigo que os grandes analistas estão falando hoje, políticos, não é meu caso, é o que está acontecendo porque nós não temos um controle, nós não temos uma diretriz. Está tudo muito jogado, está tudo muito confuso, estão aproveitando, claro, os partidos políticos para entrarem os grandes políticos querendo fazer uma mídia em cima disso tudo, uma mídia em cima disso tudo, e me parece que a base disso tudo é o jovem que está lutando por uma diferença no que está acontecendo até então. Eles não estão aceitando, como vem sempre acontecendo na nossa sociedade, todos os grandes movimentos que mudaram radicalmente o nível social, aconteceu exatamente assim, por uma juventude que clama, por uma juventude que se agrega, que se dá as mãos e vamos sair em defesa de uma mudança. Tanto que foi visto que eles não estão aceitando classes políticas no meio político. E aí é que eles estão, inclusive, se revoltando contra todo o movimento político que está aí. Não se está mais aceitando esse modelo, Mara. Infelizmente, chegamos no momento de a coisa, ou mudamos agora, ou isso vai se postergar. Agora, me parece que quando acontecem esses movimentos, aí que está o caso do infelizmente, dá aquele grito, aí passa um tempo, parece-me que a coisa fica comedida, os políticos novamente parece-me que voltam a patamares anteriores, toda a mídia, enfim, é isso que é ruim. A gente precisa aproveitar essa alavanca que eles estão nos oferecendo, para então a imprensa propiciar também essa mudança e mexer com tudo, porque se a gente não mexer agora, a gente não abrir as portas, nós corremos um risco muito sério em defesa da nossa economia, que não está indo muito bem, por conta disso tudo. Doutor Adilson Villapando, veja bem, como o senhor vê como psicólogo, psicoterapeuta, porque assim, a gente vê muitos jovens de classe média alta, onde eles quebram, enfim, e dizendo que estão reivindicando, muitos jovens dizendo que, não, olha, nós queremos que realmente o preço da condução hoje, ela tenha um preço menor, mais baixo. Mas veja bem, esse jovem ele nunca andou de ônibus. Como é que o senhor vê isso? Porque nós sabemos que nesse meio desse movimento existem pessoas imbuídas realmente de valores reais, não é verdade? Para que esse movimento ele vá adiante, para que os nossos políticos realmente acatem, se movimentem realmente para mudanças. Mas também existem aqueles que veem os baderneiros, que realmente estão aí para perturbar a paz, muitos também de muitos partidos políticos. Mas como é que o senhor, como psicólogo, vê isso? O filhinho de papai que nunca tomou um ônibus na vida, de repente, ele está aí, olha, pleiteando que a condução abaixa. O senhor crê nisso? Aí, Mara, a gente precisa observar um outro aspecto. Vamos falar um pouquinho da psicologia de grupo, que Freud, inclusive, falou muito bem sobre isso. Quando acontece qualquer tipo de grupo, existe um objetivo.
não importa de qual seja. Então, toda a massa, todo participante daquele grupo, grande ou pequeno, ele vai fazer o quê? O mesmo movimento. E geralmente você tem alguns líderes ou um líder só, que nesse caso agora me parece que naquele momento tem alguns líderes que estão puxando o próprio movimento para algum determinado lugar, ou seja, ele está levando a população ou para a Praça da Sé, ou está levando lá para o Palácio dos Bandeirantes, enfim. Isso, normalmente eles se concentram na Avenida Paulista. Então, alguém vai comandando, não é? Então, nesse meio, acontece o quê? Um monte de pessoas com interesses diferentes. Embora a gente sabe que essa história de condução que estavam tanto alegando, foi um grupo até minoritário que colocou isso na rede, porque a gente não sabe como é que isso está funcionando da bem da verdade, e os demais foram entrando na história e foram se agregando, e cada um veio com uma bandeirinha diferente. Isso é até legal, com certeza, mas é o que os grandes analistas políticos falam. O perigo nisso é começar a haver uma desagregação, ou seja, cada um atirando para um lado, cada um com interesse de um lado do outro, e a gente perde a coesão do grupo, que a gente não pode perder numa hora dessa, é a coesão do grupo, ou seja, qual é o objetivo único desse movimento. Me parece que a gente pode analisar que o grande movimento, na verdade, é a falta de contentamento de um modo geral com o modelo político que está aqui, que não está servindo mais para nós. Esse que é o ponto, um grande descontentamento com o modelo dos políticos que estão atuando hoje. Quer dizer, já não é de hoje, a coisa não vem mudando, vem piorando a cada dia mais, é um tal de interesse político muito forte, um encobrindo o outro, infelizmente. Me parece que o PT está querendo se juntar a outro partido, esses conchavos que acontecem, essa é a grande verdade, é uma grande desagregação política. Juntamente com isso, o povo está percebendo e vendo também que muitas falcatruas acontecem, ninguém faz nada, um tenta encobrir o outro e a coisa vem se arrastando. E o jovem está mostrando exatamente isso. Vamos dar um basta nessa situação. Veja, talvez seja aí a questão. Não é um movimento em causa de um determinado fator, não. Ou passagem, ou a situação de assistência médica, não é bem por aí, não. O problema é, eles estão descontentes com esse modelo. Tudo que está aí hoje não está nos interessando mais. Nós vamos ter que fazer uma mudança geral. E como? Aí, claro, nossa presidente veio e vem mostrar um modelo de plebiscito, que eu não sei, como já estão dizendo por aí, seria a coisa ideal. No momento a gente está se fazendo. A gente teria que, isso vai ter que começar a gerar ainda muito desconforto, porque nós estamos começando a entrar numa fase de descontentamento agora. Agora, por conta disso, acontecem outras badernas que estão acontecendo. Sabe, Mara, a coisa hoje está muito complicada. Socialmente, nós estamos vivendo hoje no Brasil um momento muito difícil, possivelmente o que está acontecendo na Europa, né? Eu estive, inclusive, agora há pouco tempo, né, em Madrid, estava acontecendo um movimento muito forte de pessoas totalmente descontentes também com o governo, com o modelo do governo atual. Então está havendo um descontentamento, na verdade, Mara, ele já é praticamente mundial. Se a gente for parar para observar, todo esse modelo que vem acontecendo até hoje, no mundo, me parece que não está funcionando. O porquê, eu não sei, é óbvio. A gente sabe que existe um monte de coisas erradas na política, errado no movimento do governo. A gente está tentando tampar o sol com a peneira, mas só que não está acontecendo, não está dando certo. E aí o descontentamento de lá, a verdade é o seguinte, está migrando para todos os demais países. É o que a gente está tendo agora como exemplo. E quem tem a coragem de levantar essa bandeira é quem? É o jovem. Parabéns para o jovem que está fazendo isso. O ruim nisso tudo é esses grupos minoritários de baderneiros, de pessoas que não têm a menor noção do que está fazendo e estão aproveitando o quê? Para extravasar todo o seu lado maléfico, toda a sua agressividade em cima do movimento que tem uma raiz legal. O problema é separar uma coisa da outra, mas só que, infelizmente, nenhum tipo de movimento, isso é possível. Por quê? Porque a coisa começa a chegar num ponto que há uma grande inflamação. Então, basta alguém soltar uma bombinha, basta alguém levantar com um pau e jogar em alguém, aí começa o tumulto. Doutor Adilson, essa falta de segurança para todos, que a falta de segurança é geral, certo? É no país inteiro. Como é que o senhor, como psicólogo, vê isso? A falta da segurança nossa se estende ao quê? Nós precisamos, de certa maneira, uma polícia organizada, nós precisamos de uma ordem dentro de uma sala de aula. E a base disso tudo, onde é que está? Infelizmente, a desagregação da família. A base do ser humano é a agregação familiar, ou seja, você começa um modelinho dentro da sua casa, a organização começa dentro do lar. Só que hoje, por conta dessa liberdade que tomou rumos assim inexplicáveis,
O conceito de família hoje, Maria, é que está ruim. Então a gente tem uma base, onde que está a nossa base de insegurança? Exatamente nessa agregação familiar, filho, pai e mãe, ponto. Um lar organizado, um casal bem organizado, com amor, com carinho, com respeito, se colocando normas dentro de casa. Hoje a gente infelizmente não tem. Eu sou professor, até parei da aula, porque nós estamos vivendo um momento hoje aterrador dentro de uma sala de aula. Está aí, todo mundo mostra, a mídia mostra o tempo todo. O jovem hoje perdeu a noção do que é uma hierarquia, onde que existe onde é que existe o respeito. Hoje nós estamos tendo que a falta do respeito para com a pessoa de uma classe acima. E isso está gerando o quê? Essa agressividade que você não está conseguindo mais conter, porque o jovem não tem mais base, ele perdeu a noção da base. Eu concordo plenamente com o senhor, porque hoje a gente verifica que dentro do próprio lar, né, um pai e uma mãe pode sim orientar, e como deve, lógico, seu filho, enfim. Mas antes, na minha geração, eu estou com 55 anos, o que ocorria? A gente ficava de castigo, sim, a gente recebia uma palmadinha, sim, sabe, a gente tinha um puxãozinho de orelha, assim, e olha, eu não me considero frustrada em nada, absolutamente nada. A gente tomava benção pai, benção mãe, benção madrinha, não é verdade? Nós tínhamos realmente um respeito até o dia de hoje, quando a gente chega, mãe dá licença, pai dá licença, enfim. E hoje o jovem só falta mandar a mãe e o pai a PQP e está tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo é aceitável. Doutora Adilson, como é que o senhor vê uma solução minimizando essa falta total de respeito entre filhos e pais? Enfim, os jovens hoje realmente eles não têm comedimento com nada. Eles simplesmente saem, ele bate a porta, ele não sabe o que é um avô, o que é uma avó, o que é realmente educação. Mara, infelizmente, de novo, está tão complicado a situação hoje. Eu falo como psicólogo social também, a curto prazo não se vê nenhuma perspectiva de mudança, não. Isso é uma coisa que, em geral, a gente tem uma média, socialmente falando, de uns 10 anos para acontecer grandes mudanças em padrões sociais. E chegamos, vamos imaginar assim, num patamar muito baixo. Hoje a sociedade está num patamar muito baixo, uma grande desagregação. A falta de respeito hoje é total em todos os níveis, em todas as classes sociais, enfim. Para a gente buscar isto, é aquela história, a gente vai ter que dar uma emergida, a gente vai ter que descer mais ainda no poço. A gente está falando, sabe exatamente o que? Da teoria do caos. Enquanto não chegarmos, estamos chegando num caos profundo, não vai haver agregação dessa sociedade, uma conscientização dessa sociedade, para a gente promover de fato uma mudança. E a mudança vem na base do quê? Da família, com leis mais pertinentes, com uma educação mais adequada, com os casais procurando fazer uma união mais sólida, com uma base mais sustentável. Isso começa na primeira infância, na verdade, porque se a primeira infância ela já vem perturbada, ela já vem com uma certa soltura, o que é que está acontecendo hoje. Qual é o nosso modelo hoje, Maria, que a gente postula hoje? Eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Isso está certo? Não, infelizmente está errado. Está aí o nosso grande Samitiba, que tem vários livros editados, que fala muito bem sobre isso. A educação dele, ele mostra com clareza qual é o modelo de educação. Se você está perdida, olha, se coloque, pega um livrinho do Samitiba, e tem vários, tem grandes livros, que ele escreveu grandes livros, que ele fala coisas simples, Mara. Você tem que ter coragem de colocar isso em casa. Se a gente não começar a colocar isso hoje, Mara, não nos preocuparmos com esta solidez hoje, com esta base de respeito dentro de um lar, nada mais você vai poder conseguir mais para frente. Porque não adianta você hoje pegar esse jovem desagregado, vamos fazer uma terapia com ele, vamos, a terapia funciona, claro, mas como? É humanamente impossível, tecnicamente impossível, nós pegarmos essa sociedade que está sem eira nem beira e tentamos hoje fazermos alguma coisa, Mara. É impossível nós fazermos isso. Então a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem aqui, fazendo o quê? Conter essa violência. Em primeiro lugar, como? A polícia tem que estar na rua, tem que mostrar que o Estado tem o poder, sim, senhora. Esse negócio, claro que há algumas situações que o policial excede por um descontrole dele, que ele também está preocupado com a segurança dele. Então ele é obrigado a se defender. Então não adianta a gente estar criticando a polícia, porque o papel da nossa polícia é exatamente esse. Eu não estou vendo nada assim de grandes abusos.
Eu já fiz uma época um trabalho em juizado de menores, nós trabalhamos junto com a polícia na rua, a gente percebe que chega uma hora que se ele não usar a força que ele tem, ou uma arma, enfim, ele vai ser passado por cima, com certeza. Então, às vezes a gente critica isso, mas não é questão de criticar. Ele é um homem, é um cidadão que está lá, que tem a sua família, tem uma hierarquia que ele respeita, porque se ele não respeitar essa hierarquia, ele vai ser seriamente punido. Então é muito fácil uma imprensa chegar aqui e começar a criticar. E o que essa juventude vem fazendo? Fica deturpando o patrimônio público, arrebentando tudo. Dá pra gente perceber isso claramente. Agora, se o policial, se ninguém fizer nada, vão esperar o quê, Mara? As forças armadas saírem na rua com canhões, com tanque de guerra, só falta fazer isso agora. Mais causa impossível. A gente fala muito, doutora Adilson, em ter saudades, né? As pessoas falam, mas eu tenho tanta saudade disso, saudade daquilo. As saudades que realmente eu creio que eu tenha, que você tenha, que você aí de casa tenha. É a saudade que a gente tinha da nossa relação com os nossos bisavós, com os nossos avós, com os nossos pais. A saudade de realmente sentarmos à mesa e respeitar o lugar que era do pai, que era na cabeceira, o lugar da mãe. Cada um de nós tínhamos um lugar à mesa, respeitarmos o horário do café da manhã, o horário muitas vezes não do almoço, mas com a mãe sempre, os filhos que não estavam na escola, do jantar, não é verdade? As tardes de domingo. Então, gente, quando a gente fala recordar e viver, e saudades do que realmente eram coisas tão importantes para a nossa essência, para a nossa vida, para a unidade familiar. Eu digo unidade porque nós éramos unidos, nós tínhamos realmente, todos éramos imbuídos, não é verdade? De um belo almoço de domingo, uma macarronada junto aos familiares, aquele bolinho de fubá no final da tarde, não é verdade? Se um da família tinha problema, todos socorriam. E hoje é cada um por si e Deus por todos. Então eu peço a você que está em casa, a mamãe, a você, papai, e peço também às nossas autoridades que estejam nos ouvindo. Nós estamos aqui com esse grande psicólogo, esse grande psicoterapeuta, a doutora Adilson Villapando. Vamos repensar nesses valores reais, que a partir desses valores, eu acho que se a gente realmente se voltar para isso e valorizar, buscar, nós vamos realmente retomar a direção certa. O navio tem que estar na mão de um comandante, não dá para estar na mão de todos, não é verdade? E hoje todo mundo põe a mão. Um quer o navio para a direita, o outro quer para a esquerda, ninguém fala a mesma língua. Eu acho que é por isso que nós estamos perdendo a essência do que o ser humano, quando nasce, ele pretende ter uma vida familiar, uma vida saudável, uma vida com qualidade. Então vamos repensar e vamos colocar em ação. Os nossos professores na época, doutora Adilson, na sua época, na minha época, era uma delícia. Nós cantávamos o hino nacional, fazia-se aquela fila, todos perfilados ali, com a mãozinha em cima do peito, cantávamos o hino nacional, era bárbaro. Nós tínhamos o nosso Orfeon, não é verdade, nos colégios. Nós respeitávamos verdadeiramente os nossos diretores, os nossos professores, os auxiliares de classe. Hoje, onde se está o respeito? Cadê? E não é isso aí em todas as escolas. Essas escolas de um nível mais elevado, de um padrão aquisitivo maior, eles mantêm um pouquinho do que a gente chama de escola positivista. Mas é fachada. Infelizmente porque acontecem as mesmas barbaridades, Mara, infelizmente. Eles suportam, suportam. Então, e antes nós nunca tivemos que suportar. Nós amávamos realmente o nosso mestre, não é verdade? Nossa, quem é que não se lembra da professora do primário, não é verdade? Do ginásio, e depois do nosso colegial. Então nós tínhamos o respeito imenso. Eu tenho até hoje. Muitas já se foram e muitas que continuam aí, com uma idade já bem acentuada, mas o meu carinho, o meu respeito a todos vocês que passaram pela minha vida, que realmente ajudaram os meus pais a me educar.
não é verdade? A educação começa em casa, mas a escola, ela vai nos amoldando, ela vai dando realmente, enriquecendo o nosso dia a dia. Ela só não nos ensina, mas ensina valores que vão ficar para o resto da vida. E hoje a gente sente que o jovem, ele é o dono da faculdade, ele é o dono da universidade, ele manda no professor, porque eu estou pagando, não é? Bem assim, eu estou pagando, meu pai está pagando. Hoje, um professor não pode mais, em hipótese alguma, não é verdade, chamar a atenção de um aluno, ou esse aluno, de repente, olha, você realmente hoje você vai ficar de castigo, você se excedeu. Então, para as nossas autoridades, para o nosso governo, a todos vocês, repensem e sintam com a alma, com o coração, que saudade imensa dos tempos de outrora, que nos fazíamos pessoas ricas de valores. É isso que o doutor Adilson, eu creio que ele esteja querendo dizer. Se a gente não se voltar para esses valores básicos, essenciais, o caos vai dar continuidade. Isso não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, mas eu falo aqui nesse país rico, nesse país que Deus nos abençoou. Nós não temos guerras, nós não temos maremotos, nós não temos terremotos. Nós temos seres humanos que precisam realmente ser abrigados de amor, de carinho, de fraternidade, de valores reais. Jovens maravilhosos, capacitados, jovens inteligentíssimos, mas que estão perdidos dentro da sua essência. Porque quando você não vê valores em nada, você vai pleitear o que para a sua vida? A sua vida deixa de ter significado. Tudo é baderna. Então, reveja. Eu não estou querendo ser piegas, muito mal, saudosista. Não, não é isso. É o saudosismo do que é bom. É o saudosismo que nos traz uma vida com muita esperança, com muito amor, com muito carinho. Um saudosismo que nos acorda pela manhã e diz, nossa, obrigada, pai, obrigada, mãe, mesmo aqueles que já se foram, como vocês foram importantes na minha vida, aos meus mestres que passaram e que passam até os dias de hoje. Obrigada por realmente ter me feito um cidadão que ama a tudo e a todos. E que na dificuldade a gente tem que pleitear, sim, mas pleitear tendo um foco, sabendo realmente os valores reais, porque senão o caos está aí. Eu quero que o senhor fale a respeito se eu estou equivocada dentro dessa essência, dentro desse foco necessário. Tudo que a gente começou a falar, a questão da base, não adianta nós analisarmos o que está aqui. Isso aqui é um efeito. Qual é a causa disso tudo? É fácil a gente falar do efeito, é o que está acontecendo. A causa é exatamente o que, Mara? É a desorganização da família. Tudo que você falou é óbvio que é mais do que certo, é mais do que lógico, é emocionante. Se cada um parar para pensar nisso tudo que você falou, vai ficar todo mundo emocionado e lembrar do como era. Agora, o que é uma coisa bastante saudável, o que é? Os estudos mostram isso, a sociologia mostra claramente isso. Toda a sociedade, mano, ela vai passando por ciclos. Moda, inclusive, a gente pode perceber isso na moda. A moda vai e volta, vai e volta. E também na política e tudo mais. Os modelos sociais, eles se repetem, na verdade. Isso vai acontecer com certeza, mas estamos falando, nós vamos precisar de um tempo para nos reorganizarmos socialmente. Não vai ser fácil, não. Nós vamos precisar de um tempo, eu não sei se começou agora, nós vamos ter que estar 10 anos à frente para promovermos esta mudança. Agora, a base dessa mudança toda está onde? Está focada exatamente na agregação familiar. Porque a partir da agregação familiar, todo o resto acontece. Se você não tiver agregação familiar, o respeito não acontecer dentro de casa, com os familiares, Mara, isso vai se estender a professor, vai se estender a polícia, inclusive a própria figura da autoridade, ninguém vai respeitar mais ninguém. Hoje a gente vê um cidadão, uma pessoa sendo julgada, ele querendo contestar até dentro de um tribunal. É uma coisa absurda, não é? Então, para a gente perceber como é que o homem hoje está desprovido, que a gente chama em sociologia, em filosofia, da questão da moral. A moral é o quê? Aquilo que eu aprendi.
aquilo que eu fui educado. E o que é ética? As pessoas confundem essas duas palavrinhas. O que é a ética? A ética é como eu me comporto na sociedade. Então, hoje está todo mundo com esse padrão ético. Por quê? Porque a questão da moral está para baixo. Então, se eu não tenho uma educação firmada, se eu não tenho conceitos enraizados do que é respeito, qual vai ser meu comportamento? Destruir patrimônio público, é muito lógico. Eu bater no polícia, enfrentar a autoridade, porque eu faço isso dentro de uma casa. Então, essa minha questão da moral é que precisa ser revista, Almara. Enquanto os pais não tomarem consciência disto, volto a dizer, não ser um pouquinho mais enérgico, porque amor, Mara, é dizer não para um filho, porque quando o filho está com uma dorzinha de garganta, uma febre, a mãe, ela dá um sorvete, ela fala, não pode, agora corta o coração, mas ela diz não. Existem vários programas que mostram como é que se educa hoje, basicamente, um filho, Mara. Temos alguns programas na mídia aí que mostram claramente como é que isso acontece. Então é só você assistir, procura por aí que você vai encontrar alguns programas, pega isso de modelinho. Se você não conseguir, pega um livrinho qualquer, tá cheio de livro, eu digo livrinho no modo de falar, porque é uma coisa tão simples, Mara, que não precisa ser grande entusiasta de leitura, não precisa ter grandes formações. São coisas pequenas que se você aplica, em pouco tempo você vai ver a diferença dos resultados. Doutor Adilson, se nós pudéssemos, nós ficaríamos aqui a tarde inteira. É grande. Não é verdade? Porque assim é grande e de grande valia para nós, para você que está aí nos ouvindo, não é verdade? A gente às vezes não quer parar para pensar em como nós vamos modificar, mas a gente tem que começar a modificar primeiro a nós em casa, para depois querer modificar o mundo lá fora, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa se burilar cada vez mais. Essa é de coração nosso desejo para todos nós, para a nossa sociedade global. É o que nós estamos precisando, rever os nossos valores, rever realmente o que é importante para as nossas vidas, porque sem isso, gente, nós vamos ficar sem rumo e o caos está aí. Queremos que realmente Deus ponha a mão nos nossos cérebros, nos nossos corações e que a gente tenha a vontade, a gente tenha a iniciativa de iniciar essa mudança dentro de nós, dentro do nosso lar, com os nossos familiares e que aos poucos nós possamos estar levando isso ao nosso redor. Doutor Adilson, as suas considerações. Se você não quiser ser violentado por esta coisa que está acontecendo, essa violência desenfreada, alguém não chegar na sua porta, não começar a arrebentar a sua casa, vamos começar a educar os nossos filhos hoje, para isso não acontecer daqui a pouco. Como começou isso agora, daqui a alguns anos, essa molecadinha que está aqui hoje de 5, 6 anos, daqui a 10, está esse adolescente na rua com toda essa força, fazendo uma bagunça, uma baderna muito pior. E aí a sociedade vai se desagregar, Mara, com tanta gente nesse Brasil, infelizmente não dá para saber a consequência disso não. Vamos pensar nisso agora, você também. Gente, se a gente pensar muito, é muito triste, mas ainda temos como fazer essa mudança, depende só de cada um de nós. Qualidade de vida é termos a coragem e a ousadia de mudar a nós e o nosso entorno. Isso é qualidade de vida.